Gente, estamos aqui na casa da dona Nilda Bezerra da Silva, aqui na rua Capitão Delfino. E a gente falando da nossa amiga Graça Pimenta, né? Conversando aqui com a vizinha dela, a nossa amiga Elma. E eu conversando com Elma sobre Graça, e ela dizendo, eu conheço demais também a nossa amiga. E eu pedi para ela dar uma palavrinha, falar sobre essa nossa amiga Graça Pimenta, que está hoje aqui na TV com a gente. Nilda, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bom? Ô, o que que você lembra assim dessa pessoa que foi a nossa enfermeira Graça Pimenta? Conheci Graças Pimenta, ela me fez muito favor, apesar que ela criou, ela foi quem deu a vida à minha nora, que eu cheguei com ela lá morta e ela foi quem deu a vida a ela. E da minha mãe, quando ele estava no hospital, ela fazia o que podia com minha mãe. Para mim, eu devo tudo a ela na minha vida. Então a senhora acha que é uma das pessoas que a gente não pode jamais esquecer como ela foi uma pessoa importante na nossa saúde, né? Pode, a gente não pode esquecer, porque o que ela fez, ela ainda faz novamente. Se ela tiver no poder, ela faz. Tanto é, deu muito favor a ela, tanto a ela que nem a doutor Luiz. Porque ela salvou a vida de uma nora minha, salvou a do meu filho. E a minha mãe, ela cuidou muito bem dela quando estava no hospital. Então hoje a gente pode assim falar dessa pessoa como com agradecimento, né, dona Nilda? Com agradecimento porque na verdade foi muito importante. Então hoje estamos fazendo essa homenagem para ela. E a senhora também está fazendo parte aqui. Se quiser mandar um alôzinho para ela, pode ficar à vontade, viu? Tá bom, devo muito favor a ela. Para mim, ela é uma pessoa ótima. Toda a vida eu gostei dela. Para mim, ela é uma pessoa. Pode até ela não lembrar de mim, não, mas ela lembra. Que eu cansei de ir com minha mãe. E Deus proteja que ela vá bem feliz no programa dela. Tá aí, gente, a dona Nilda, aqui na rua Capitão Delfino, também falando um pouquinho da nossa amiga Graça Pimenta. Ela não esquece e lembra de todas as bondades, de todo o trabalho que ela fez para ajudar o povo aqui da cidade. E a gente está aqui para falar com a comunidade, mostrar para vocês quanto ela foi importante para Iracema, né? Quando ela era enfermeira, minha mãe era pobrezinha, não tinha com que pagar a internação. E ela cuidava da minha mãe que nenhuma pessoa que tinha condição. Né? Aí é um favor que a gente não pode esquecer nunca. E guarda na memória, né? Esse apoio que a sua mãe teve, né? Fica na memória toda a vida, tanto dela, da minha mãe, que nem da minha nora. O que ela fez eu não esqueço. Ninguém pagou. Nesse tempo, uma operação que a minha nora fez, que ela fez, mas doutor Luiz, custava 1.500. Quando terminou, nós não tínhamos com quem pagar, aí ficou pago. Tanto ela que nem doutor Luiz não quis pagamento. Né? Para mim é tudo, né? A gente só pode desejar boa vida a uma pessoa dessa, né? É verdade, dona Hilda. Pois obrigado pela sua participação conosco aqui, viu? Um prazerzão conhecer a senhora, por estar aqui, viu? Prazerzão mesmo. Porque eu gosto muito dela. Gosto demais. E a vez quando ela estava no hospital, qualquer coisinha que eu chegava lá, eu só falava com ela. Que ela era boa. Então, gente, a nossa homenagem para a nossa querida Graça Pimenta, hoje aqui na TV Iracema. Gente, estamos agora no hospital. O local onde, com certeza, é a cara da Graça Pimenta. E a gente está aqui recebendo nossa amiga Fabiana, enfermeira, que conhece um pouquinho da história da nossa amiga Graça. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho do que ela lembra do trabalho feito da Graça Pimenta aqui no hospital aqui de Iracema. Não é difícil falar Dona Graça, porque ela, além de ser uma excelente profissional, ela gostava dessa história de passar o que ela sabia também. Ela gostava de ensinar, e sempre foi gratificante trabalhar, porque sabe que a gente, no começo, você precisa que o profissional passe para a gente. Apesar da gente, como técnico, a gente tem as nossas funções, a enfermeira dela, mas aí é o profissional que ela é, porque não deixa de ser, né? Porque ela se aposentou, mas ela continua sendo uma profissional, né? Qual o recado que você assim, deixa e o exemplo que você tira da pessoa de Graça com esse tempo que você conviveu com ela? Pronto, é assim, primeiro é o profissionalismo, né, que ela sempre muito profissional e gostava de passar o que ela sabia para as pessoas, para os que trabalhavam com ela,
E assim, tinha amizade, aquela coisa, e é uma pessoa, uma ótima profissional. E eu tenho saudade, às vezes, que passa, as pessoas saem, mas a gente fica sempre lembrando, querendo que a pessoa esteja ali em alguma coisa que a gente vai fazer. Aí fosse Dona Graça fazer, mandar, queria que a gente fizesse assim. Sempre a gente quer fazer o melhor. E qual o recado, Fabiana, você pode deixar para a nossa amiga Graça, que está nesse momento aqui com a gente, está lá, vai ser entrevistada hoje. Então, qual o recado você poderia deixar para a nossa amiga? Dona Graça, valeu, viu? A senhora foi uma ótima pessoa com a gente, profissional de primeira. E isso a gente leva para a vida toda. Não é uma coisa que passa assim, não. A senhora saiu, mas a gente lembra e a gente guarda aquilo que a senhora foi com a gente. Pronto, gente, a gente continua a busca de pessoas que estão falando de Graça Pimenta hoje nessa nossa matéria. E nada melhor de procurar alguém que conhece ela mais do que todo mundo. O filho dela, nosso amigo Elvis, que conhece muito bem, mais do que nós, todo mundo, a nossa amiga Graça Pimenta. Elvis, o que você pode dizer dessa sua mãe, que é tão querida para a comunidade e também para vocês, né? Falar de minha mãe, Graça Pimenta, eu fico até emocionado, porque é uma pessoa que foi, e continua sendo a base da nossa família. É uma pessoa que sempre trabalhou para a saúde, tanto que hoje eu faço parte da saúde, porque foi um exemplo que eu tive vendo a pessoa que é Graça Pimenta. Sempre dedicada, profissional, amiga, colega, tanto profissionalmente na área da saúde, como em casa. Companheira, está à disposição, prestando tudo que for necessário para os filhos, as noras. Tanto que boa parte dos filhos são eu e meu irmão, que também trabalham na área da saúde, e as noras, né? Minha esposa também, que trabalha aqui na unidade do Hospital de Iracema, que é a Luciene. Temos também a Márcia Regina, casada com Zé Maria. Bom, é o espelho que a gente continuamos fazendo um papel que ela sempre gostou que a gente fosse um profissional na área de saúde. Não como médico, mas sim prestando o serviço à comunidade do mais maneira possível. Elvis, agora o mais bonito dessa história é que você fala disso, que vocês são espelho dela, que vocês aprenderam com o trabalho dela. Agora as pessoas de fora, eu conversei com pessoas agora na rua, e ela dizia o seguinte: Dedé, eu sou muito grato, Graça Pimenta, porque ela salvou a vida da minha filha, ajudou a salvar a filha da minha nora. Uma história bem comovente do que ela fez aqui para ajudar as pessoas, né? Bom, ela sempre foi dedicada em tudo. Não media esforço para fazer a profissional que ela é. Histórias de muitas mães, tantos que ela já chegou aqui a pegar. Como todo mundo sabe, além de ser uma excelente enfermeira, ela fez muito parto. Hoje em dia, antes de se aposentar, já pegou netos e netas de pessoas que ela chegou a salvar. Salvar, sim, porque hoje um parto, naquela época, era difícil, tudo era mais complicado. Mas ela junto com um profissional, na época, Dr. Luiz, fizeram uma revolução dentro de um hospital que vinha parada. Chegaram em 81 aqui, e não mediram esforço, através da comunidade, da sociedade, do povo iracemense, batalharam e conseguiram erguer um hospital. Com muita dificuldade, fazendo festa, eventos, essas coisas. Mas hoje eu só tenho a agradecer a profissional, a mãe, a companheira que até hoje nos faz presente aqui em Iracema e está sempre à disposição. Não é porque ela se aposentou, não, mas se a comunidade de Iracema precisar, uma pessoa amiga, uma pessoa dedicada, que gosta de fazer saúde e gosta de saúde, é só procurar ela está sempre em casa à disposição. Agora está aposentada, ela está mais relaxada um pouquinho, mas precisou de Graça Pimenta, garanto a você, é só chegar lá em casa que ela está à disposição. Tá aí, gente, hoje esse tempinho dedicado a essa nossa amiga Graça Pimenta, o nosso histórico, onde as pessoas falam dela de bem, do quanto ela foi importante na saúde e também hoje falando com o filho, na família, em tudo. Ela foi muito importante para todos nós. Então, gente, continuando a busca que a gente está procurando pessoas para falar um pouquinho da Graça Pimenta.
E algumas pessoas vai citando o nome de outras pessoas que conviveu com Graça, que sabe da história de Graça, e citaram o nome da Leia. Leia é uma amiga nossa, até uma amiga minha de infância, que, na verdade, parece que conhece muito bem a história. Eu gostaria que ela passasse um pouquinho para a gente, o que ela sabe dessa história, dessa pessoa tão querida, para todos nós iracemenses, Leia, a nossa amiga Graça Pimenta. E Dedê, Dona Graça é uma pessoa de ouro. Quem me ensinou a engatinhar na enfermagem foi Dona Graça. Tudo que eu sei, a minha dedicação em relação a cuidar de vida, tudo começou através dela. Mas como? Você não é da família dela, mas como foi que você chegou assim a pegar todo o conhecimento que você tem hoje através da Graça? Como foi isso? Quando eu comecei, a minha mãe que trabalhava com ela, na realidade, né? Aí, começando a visitar lá onde a minha mãe trabalhava, eu fui me interessando e acabei começando a trabalhar na velha e conhecida clínica do Dr. Luiz. E o que você lembra, Leia, assim, de um momento marcante na história, no trabalho de vocês, que a gente sabe muito bem que aquela clínica, na verdade, foi uma luta muito grande de muita gente que se uniu para construir junto com o Dr. Luiz, né? E o que você lembra, assim, que acho que vai ficar marcado e gravado na memória de todos nós, que ela também esteve no meio desse movimento? De todas as coisas que eu lembro assim, em relação, porque quando eu comecei, a clínica já tinha sido inaugurada, lógico, né? Quando eu comecei, eu tinha, acho que uns 14 para 15 anos de idade, e na época, Dona Graça era quem era à frente de tudo. Tudo que acontecia na clínica era com ela, os eventos, a gente fazia evento para garear fundo em relação a alguma coisa que precisasse, entendeu? Tudo era através dela. Ela era a mentora de tudo, ela sempre corria atrás do que ela achava que ia fazer falta, e sempre aquela mãezona de todo mundo, tudo que a gente precisava era com ela, e tudo ela estava à frente de tudo. E foi indo, acabou que deu certo. Funcionou o tempo que tinha de funcionar, né? Mas depois não deu mais certo, mas fazer o quê, né? Mas o que é que você guarda na lembrança de algo muito importante da vida dela? Vixe, tem muitas lembranças de Dona Graça. Os eventos, as festas, né? Que eu sou uma pessoa que gosta muito de festa. Ela também era uma pessoa muito divertida. Os natais que a gente fazia lá na clínica, todos os eventos que a gente participava, tudo era motivo da gente se lembrar até hoje. Se for para reviver, a gente revive a qualquer momento, qualquer hora, com a pessoa dela, porque tudo para Dona Graça era festa. Ela é um sorriso em pessoa. Quando eu falei de Graça, mandaram procurar logo Leia. Não sei por quê, eu acho que é porque é por conta da amizade, né? Qual o recado que você deixa para ela hoje, nesse momento que ela está sendo homenageada na TV, a gente está falando da história dela, o que você deixa de recado para ela, Leia? A Dona Graça eu só tenho a agradecer, que ela continua sendo a pessoa, desde o início que eu conheci Dona Graça, para mim até hoje ela é a mesma pessoa de sempre. Eu chego na casa dela, sou muito bem recebida, onde ela me vê, ela tem um abraço fraternal da mesma forma, eu tenho uma consideração enorme pela pessoa dela, entendeu? A gente ficou muito triste porque ela se aposentou, mas não significa que a gente não gosta dela da mesma forma. Para mim, ela sempre vai ser a minha eterna mentora. Nós estamos, gente, fazendo isso, assim, ó, nós vamos resgatar nome de pessoas que foram muito importantes no nosso meio, que, na verdade, estão esquecidinhos ali, estão quietinhos no cantinho deles, mas que são muito importantes. Eu acho que a gente não pode esquecer, né, Leia? São pessoas que foram muito importantes, que nós, uma certa idade, conhecemos, mas os jovens de hoje não conhecem. Por isso que a gente está tentando resgatar, vamos trazer a história de pessoas que foi importante. Hoje eu comentei na rádio o Nome de Graça, e até nem sabia que Graça fez parte aqui da construção desse hospital. Na inauguração do hospital, ela fez parte, presente aqui, junto com o Dr. Luiz e a doutora Edileuza. Ela foi uma das pessoas, como diz ela, começou a tirar as casas de aranha do hospital. E a clínica ela já chegou para inaugurar, porque depois que todo mundo ajudou a construir, lógico, porque quem deu a clínica, doutor Luiz, foi o povo, junto com a pessoa dele, que ele também trabalhou por demais para chegar até onde ela chegou, entendeu? Mas tudo foi questão de arrecadação, de luta, de trabalho, de todo mundo junto. Mas Dona Graça sempre estava no meio de todo mundo. Sempre ela tinha uma pontinha dela em qualquer lugar. Eu trabalhei com Dona Graça no Banco de Leite, trabalhei com Dona Graça no CESP, trabalhei com Dona Graça na prevenção, trabalhei com Dona Graça no hospital. A minha vida de trabalho quase toda foi com Dona Graça, antes de todas as enfermeiras que passou por mim agora no hospital. Então, gente, tá aí, que história bonita, né? A gente agradece, Leia, que eu pensei que você nem ia ter coragem de falar, mas falou legal, falou bonito, né? Falou um pouquinho dessa nossa amiga, né, gente? A gente só pode mesmo. Hoje, tem uma pessoa, hoje está esperando ouvir a história da Graça, é o Gugel, lá em São Paulo. Ele que passou poucas e boas. Pois é, ele, na verdade, é muito grato e não esquece jamais do que aconteceu com ele naquela clínica, né? Cirurgia de Chaguinha, irmão do Daniel.
Também lá, né? Bem lá. Então, na verdade, gente, é muita história, né? É, eu tenho bastante. Pois é, Dá tempo mas, de contar tudo, mas não, obrigado, mas viu, pela são sua todas participação. boas, principalmente em relação à Dona Graça. Só tenho coisas boas a dizer dela. Então, tá bom. Agora, qual outra pessoa que você acha que sabe muito bem da história da nossa amiga Graça Pimenta? Uma pessoa que era bem próxima de Graça Pimenta nesse período? Além da minha mãe, Elma. Elma, né? Fui lá, mas Elma disse que é... Não, Aí ela tem fobia de foto. disse que não tem, de jeito nenhum, não quer saber de negócio de foto. Mas ela vai mandar a mensagem, viu? Mas valeu, Leia. Obrigado pela sua participação conosco. Bem, gente, continua na busca de pessoas que estão falando dessa nossa amiga, Graça Pimenta. A gente encontra a Fatinha. Estava lá fora, as pessoas procura a Fatinha. A Fatinha também conhece muito bem um pouquinho da história da Graça. Trabalhou com ela, sabe um pouquinho e vai falar um pouquinho. Ô, Fatinha, o que você pode comentar, porque ela está assistindo nesse momento essa nossa matéria, o que você pode falar de Graça Pimenta para a saúde do nosso município de Iracema? Bom, Dedé, em primeiro lugar, né, boa tarde ainda, né? Eu quero dizer que Dona Graça foi uma das primeiras, né, a chegar aqui nessa casa. E, assim, para a gente, para nós aqui, auxiliar e técnica, ela foi uma professora, né? A gente aprendeu muito com ela aqui. Ela foi uma guerreira aqui dentro. Ela, de tudo, ela passou um pouco para a gente, né? A experiência que nós temos hoje, agradecemos a ela. Ela foi uma grande figura aqui dentro do hospital. Em todos os setores aqui, Dona Graça passou um pouco para nós. Hoje, na verdade, bate a saudade de uma companheira que, na verdade, ajudou tanto vocês no crescimento de vocês como profissional, né? Com certeza, Dedé. O que a gente aprendeu, a maioria do que a gente aprendeu aqui, aprendemos com ela. E qual recado você quer deixar para ela? Ela está também assistindo nesse momento a gente aqui, está conosco aqui na bancada. O que você pode dizer para ela hoje, nessa homenagem? Quero dizer para ela que eu agradeço tudo que eu aprendi através dela. Eu agradeço a ela. E a gente sente falta, né? Sente saudade dela, porque ela foi uma pioneira aqui dentro, né? Uma grande mulher aqui dentro. Foi médico, foi enfermeira, foi tudo, em todos os setores aqui, como eu já falei. Dona Graça, de um todo, aqui recebeu de Dona Graça. Então, gente, tá aí, a Fatinha também falando um pouquinho. Agora, o que eu quero parabenizar vocês, que eu percebi o seguinte, eu andei conversando com algumas pessoas na rua, e as pessoas comentam assim, olha, não vou esquecer nunca do que ela fez para mim naquele período. O trabalho de vocês são elogiados e, na verdade, jamais esquecido, porque tem pessoas que, um feito, num problema de doença, num problema de saúde que a família possa passar, é aqui que vocês dão total apoio, né? E eu pude perceber isso, conversando com uma pessoa, que disse que é muito grata a Graça Pimenta, porque no momento que ela passou dificuldade de saúde na família dela, a Graça Pimenta chegou e ajudou. Eu acho que isso acontece com vocês também, né? Com certeza. Com Dona Graça aqui, a gente se sentia seguro, né? A gente tinha aquela segurança. Por quê? Porque ela era, para nós, era como se ela fosse uma médica. Ela entendia de tudo, e aquilo que ela entendia, ela passava para a gente. Então, a gente tinha aquela segurança ao lado dela, né? Pronto, gente, aí a Fatinha falando um pouquinho para a gente sobre a nossa amiga Graça Pimenta, hoje entrevistada na nossa TV Iracema.